igreja. Assim vamos permanecer, estaremos ouvindo a ministração da palavra de Deus com o pastor Ricardo Ramalho. Meus irmãos, eu vos cumprimento com a paz do Senhor. Amém. Confesso que eu já estava com saudade dos irmãos, porque acho que tem 2 domingos que nós não estávamos aqui por conta de compromisso, ministrando em outros lugares. Em primeiro lugar, eu quero agradecer meu pastor, presidente, juntamente sua digníssima esposa, por ter me concedido a oportunidade de estar ministrando a palavra de Deus. Quero saudar também todos os pastores aqui presentes, obreiros, a paz do Senhor, todos vocês, e dizer que me sinto lisonjeado de estar aqui nesta noite pregando a palavra de Deus. Haja vista que nós temos aqui pessoas de uma história muito grande, principalmente aqui dentro do ministério em Campo Grande, e na qual nós temos sempre que estar aprendendo. Bom, esta semana Deus me deu a oportunidade e me abriu a sua porta para estarmos embarcando ainda essa semana para a Europa, aonde a princípio nós vamos estar ali por 3 meses. Próximo domingo eu estou embarcando a Paris, que é a capital da França, e depois a Zurique, na Suíça. Digo isso porque para que os irmãos estejam em oração por nós. Aonde chegarmos, aonde estivermos, sempre estaremos representando esta igreja e o nosso pastor. Quem entendeu, diga amém. Quero também agradecer, irmãos, o nosso irmão, permita-me, meu pastor, nosso irmão evangelista, se eu estiver errado, me corrija, Manuel. Irmão, por gentileza, fique em pé, por favor, é um pedido. Evangelista Manuel, os irmãos devem conhecê-lo. Obrigado, pode sentar. Pastor Daniel, eu quando cheguei aqui, não conhecia, aliás, não conheço nem tanta gente assim, e eu penso que eu estava aqui numa Santa Ceia de manhã, e logo depois da Santa Ceia, eu estava ali parado ali na entrada, na porta, na parte interior da igreja, e o evangelista Manuel me abordou, me deu a paz do Senhor, e depois disse para mim o seguinte: pastor, eu sei que o senhor mora um pouco longe, mas se o senhor quiser pousar na minha casa, descansar um pouco e almoçar comigo, quando tiver dificuldade, que for passar o dia aqui em Campo Grande, as portas estão abertas. Então o que eu estou fazendo nada mais é do que minha obrigação, porém ainda não tive nenhum dia que estive ainda na casa do nosso irmão Manuel. Eu estou dizendo isso de público, porque isso é uma atitude de muita elegância, isso chama-se comunhão, harmonia e entre outras coisas. Então eu fico grato, nosso querido irmão. É bem verdade que às vezes há pessoas que você pode convidar e a pessoa pode querer se mudar para a sua casa, né? Mas, glória a Deus. Meus irmãos, por gentileza, se coloquem de pé. Quem trouxe a sua Bíblia, abra no livro dos Atos do Espírito Santo ou Atos dos Apóstolos. Nós vamos ler apenas 2 versículos. O primeiro versículo está inserido no capítulo 1 e versículo 8 do livro de Atos. Vou repetir, Atos capítulo 1, versículo 8. O segundo versículo está inserido no capítulo 13 e versículo 2. Apenas esses 2 versículos. Mais uma vez eu vou repetir para os irmãos que não entenderam. Atos capítulo 1, versículo 8. E o mesmo livro de Atos, capítulo 13, versículo 2. Se tem alguém sem Bíblia, às vezes a pessoa não é evangélico ainda, ajude, leve a sua Bíblia, empreste àquela pessoa, faça isso, porque você já vai estar nos ajudando para ganhar almas para o reino de Deus. Está comigo também meus 2 filhos, Ricardo e Tiago, estão lá atrás. Eu ia colocar eles um pouquinho aqui mais na frente para eu ver eles. Aí o Ricardinho disse assim: pai, eu não quero ficar aí na frente. Falei, tá bom. Aí quando chegou lá no meio, ele disse assim: pai, eu posso ficar lá no final? Eu falei, não, lá no final você não pode. Por quê? Porque eu não sei se vai dar vontade de ir no banheiro, essas coisas assim, eu não vou te ver. Eu preciso saber se você está aqui vendo o culto. Então, tá ali o Ricardo e o Tiago, cadê? Acenem com as mãos, por favor. Deixa eu ver se está aí. Tá um, cadê o outro? Ah, sim. Ótimo, perfeito.
ensine seus filhos a ouvir a palavra de Deus. Meus irmãos, por favor, só me acompanhem, vocês não precisam repetir. Livro de Atos, capítulo 1, versículo 9, 8, desculpe. Capítulo 1, versículo 8 está escrito assim: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, diga Jerusalém, como em toda a Judeia, diga Judeia, e até os confins da terra, diga confins da terra. Pule, por favor, para o capítulo 13, passe 13 capítulos. No capítulo 13, versículo 2, está escrito assim: e servindo eles ao Senhor e jejuando, diga jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo, para a obra as que o tenham chamado. Repita comigo: a obra que os tenho chamado. Feche seus olhos, por favor. Senhor Deus, nós estamos na sua presença e nós queremos te agradecer pelos cânticos entoados. Queremos te agradecer, Senhor, por todas as coisas que vêm acontecendo até aqui nesse conclave espiritual. Também não poderia, Senhor, de deixar de te agradecer pelas pessoas que o Senhor trouxe aqui, mais precisamente aqueles que dizem ainda não serem evangélicos cristãos. Eu tenho certeza, meu Pai, que se essas pessoas entraram aqui, é porque foram trazidas pelo Teu Espírito Santo. Porque se não fosse assim, Senhor, sequer tinham conseguido sair de casa. Agora eu quero te agradecer, Pai, por ter me escolhido para estar aqui nesta noite, pregando a Tua palavra. Suplico que tire a sandália dos meus pés, que me torne a pessoa mais humilde de todas, para que o Teu Espírito Santo tenha liberdade de usar minha boca nesta noite. Ó Eterno, por último, eu te agradeço, Senhor, por todas as coisas que nos proporcionaste, e por estar dentro da Tua casa, e por o Senhor ter escolhido essa nação como uma nação de adoradores. Por isso, ó Deus, fica conosco e nos abençoe. Nós te pedimos e te rogamos em nome de Jesus. Amém. Você só pode se assentar se você der uma linda salva de palmas para Jesus. Aleluia. Pode assentar, por favor. Meus irmãos, o livro de Atos, para nós entendermos o livro de Atos, nós temos que fazer um pequeno resumo nos evangelhos. Porque antes de chegar a Atos, os evangelhos antecedem o livro de Atos. Nós sabemos que nós temos 4 evangelhos, 4 livros dos evangelhos. O primeiro livro é o livro de Mateus, que foi escrito para os judeus. E se foi escrito para os judeus, o seu livro original não pode ser em grego, tem que ser em hebraico, porque os judeus falam hebraico. O livro de Marcos, que foi escrito para os romanos, esse sim escrito em grego, tendo como seu tema Jesus, o soldado perfeito, porque naquela época estava na época da gestão do Império Romano, todos vocês sabem. O livro de Mateus, que eu acabei pulando, o seu tema é Jesus o Messias, porque ele apresenta Jesus como Messias, assim como o livro do profeta Isaías. O livro de Lucas, ele foi escrito, além de ser escrito em grego, ele foi escrito para os gregos, além de ter escrito em grego. O livro de Lucas, ele é escrito para um povo mais culto daquela época. Lá na Grécia havia muitas bibliotecas, assim também como no Egito, como sabemos. E depois pulamos para o livro de João, esses 3 chamados sinóticos, porque quer dizer resumo, vem mais ou menos de síntese, alguma coisa assim, resumir. E depois nós chegamos no livro de João. Este livro de João
vocês vão observar que ele tem uma linguagem totalmente figurada, totalmente metáfora. Quando alguém começa a ler e começa a brincar com a gente e dizer: isso aqui é meu corpo que é partido por vós, e ele diz para a mulher: se tu beber dessa água não vai ter sede. E ele também diz: eu sou o pão que desceu do céu. E daí algumas pessoas começam a estudar, algumas pessoas que, lógico, não são evangélicos, não são cristãos, e começam com uma certa ironia, uma certa brincadeira, dizer como é que pode isso aqui. Mas na verdade é porque o livro de João ele foi escrito totalmente para nós, a igreja. Porque nós lemos o livro de João, lógico, com os olhos do Espírito Santo, para que venhamos entender todas as palavras de João. Muito bem, agora nós chegamos no livro de Atos, conhecido também como Atos dos Apóstolos ou Atos do Espírito Santo. Durante toda essa trajetória de Mateus até o final de até o final de João, inclusive o último versículo de João, você pode ver depois, não agora, mas pode escrever para não esquecer, o último versículo de João, quando nós falamos o último versículo, lógico que é o último capítulo também, está escrito assim: se fosse escrito tudo o que aconteceu ao longo dos tempos, e tudo o que ocorreu, e todos os milagres de Jesus, e tudo que ele fez, no mundo inteiro, não caberia tantas literaturas. Bom, depois desse último versículo, depois do que o autor de João escreve, nós chegamos no livro de Atos, e quando nós chegamos no livro de Atos, permita-me a comparação, porque nós estamos no Brasil, estamos prestes a começar um torneio que eu posso dizer, digamos assim, que é um dos maiores eventos mundiais que vai acontecer aqui no Brasil, que é a Copa do Mundo. Mas fique tranquilo que eu não vou falar de futebol, eu vou falar sobre Bíblia e tenho que pregar a palavra de Deus. Ora, chegando próximo à Copa do Mundo, o que acontece, meus irmãos, meus amigos pastores? Estão todos naquela expectativa, né? A todo momento as pessoas estão num trabalho, estão olhando a televisão, estão assistindo o treino da seleção lá em Teresópolis, na Granja Comari, e estão observando se alguém se machucou, se não machucou, e como é que está, e se o Luiz Felipe vai colocar esse mesmo no ataque, se não vai, enfim, isso é apenas uma ilustração. A mesma coisa ou algo parecido acontecia no primeiro capítulo de Atos dos Apóstolos. Por quê? Porque naquele momento estava para se cumprir a palavra pregada pelo profeta Joel, está lá inserido nos profetas menores. Não que ele fosse de baixa estatura, ou que ele tenha ou tinha menos importância que os outros profetas, é porque realmente o conteúdo é pequeno. Joel, Ageu, Obadias, Sofonias e por aí vai são conhecidos como profetas menores, porque os seus livros têm poucos capítulos. Então o profeta Joel profetizou, disse que nos últimos tempos o Espírito Santo viria sobre a igreja, e muitos profetizariam, teriam visões, revelações, e os dons espirituais seriam derramados sobre a igreja. Quando chega no capítulo 1, então, estão todos reunidos em Jerusalém. Estavam ali comemorando o dia de Pentecoste. Ora, o dia de Pentecoste, essa festa de Pentecoste, ela não dá início no Novo Testamento, como muitas pessoas acham, porque ficou marcado ali a questão das línguas estranhas e a descida do Espírito Santo sobre a igreja. O dia de Pentecoste, na verdade, está inserido lá nas festas judaicas, quando tinha também a festa de Pentecoste, ou festa dos tabernáculos, como queira dizer. A questão é que no Novo Testamento, na primeira festa dos Pentecoste, Pentecoste vem de penta, que quer dizer 5 em grego, e multiplicado por 5, 5 vira 50. Então, juntamente com esses 50 em 50 anos, haveria também a festa dos jubileus, em que alguns presos eram dados anistia de prisão, algumas pessoas que perderam suas posses, tinham suas posses de volta, e por aí vai. Meus irmãos, eu não vim aqui nesta noite dar aula de teologia, porque eu estou
aprendendo ainda, mas eu tenho uma obrigação de passar uma introdução no aspecto teológico, porque quando nós vamos pregar a palavra de Deus, nós devemos prestar atenção se aquilo que nós estamos pregando, nós vamos começar falando sobre aquilo e terminando falando sobre aquilo, porque quando nós temos uma responsabilidade, não só de pregar, mas liderar uma juventude, adolescente ou qualquer coisa dentro da igreja, nós devemos nos dedicar àquilo ali. Ou a gente se dedica àquilo ali, ou então a gente agradece ao pastor que nos deu aquela confiança, aquele cargo, e passa para o outro, porque a pior coisa é fazermos a obra de Deus relaxadamente. Alguns anos eu venho estudando a Bíblia, porque eu sei o que eu quero para a minha vida. Quando nós focamos numa coisa, nós temos que entrar naquilo ali e a cada dia se aperfeiçoar. Eu acredito que aqui exista alguns profissionais, eu acredito que aqui dentro haja algum advogado, ou algum médico, ou algum dentista, e acredito também que todos os dias você está buscando se atualizar, você está indo a congressos e fazendo pesquisas, porque se você não faz isso, você fica aquém daquilo que você está oferecendo às pessoas. O meu primeiro curso teológico foi em Brasília, o pastor Daniel foi presidente lá em Brasília há anos atrás, ele é chamada Igreja da Baleia. O segundo curso teológico que eu estive fazendo foi em Marechal Hermes, onde eu tive a honra de estar ali durante 16 anos. E o terceiro foi no nosso IB, lá em Madureira, que ali teve que fechar com chave de ouro. E nesta ocasião, algumas pessoas me faziam muitos convites para mudar de igreja. Eu disse, não, eu não vou mudar da igreja, Deus me quer aqui e é aqui que eu vou ficar. Mas o senhor aqui vai ser bispo. Eu falei, eu não quero ser bispo, eu quero ser servo e sempre servo e fazer a vontade de Deus. Agora nós vamos entrar na mensagem, porque isso foi apenas uma introdução de 10 minutos. Veja bem, o núcleo do versículo 8 de Atos, vocês observem, os irmãos, que à medida que nós estávamos lendo, os irmãos foram repetindo algumas palavras que eu pedi para os irmãos repetir. Os irmãos repetiram Judeia, os irmãos repetiram Samaria, os irmãos repetiram até os confins da terra. Isso no versículo 8 do capítulo 1. Quando os irmãos falaram comigo Judeia, esta Judeia era uma cidade que ficava mais próxima de Jerusalém. Bom, naquele momento em que o Espírito Santo vem sobre a igreja, veja bem, você recebeu o Espírito Santo. E agora a sua missão é ser testemunha. Testemunha do Espírito Santo, testemunha do Evangelho. Bom, eu sou testemunha do Evangelho. Então agora, como eu sou testemunha do Evangelho, eu quero me preparar para uma obra missionária, vamos dizer assim. E quando eu penso em me preparar para uma obra missionária, a primeira coisa que me vem na cabeça é sair do Brasil. É verdade, não vamos ser hipócritas. Primeira coisa que vem na cabeça é sair do Brasil. E os irmãos não estão errados, estão certíssimos. Não estão errados. Você tem que almejar, galgar degraus dentro da obra missionária da casa de Deus. Porém, Deus nunca vai levar você para um outro lugar se você nunca foi testemunha aonde você está. Se você não é uma testemunha na sua escola, se você não é uma testemunha na sua faculdade, se você não é uma testemunha no seu trabalho, se você não é uma testemunha no meio dos seus amigos, então você não vai ser testemunha lá longe, fora do Brasil ou até os confins da terra, nunca, porque é uma ordem a ser obedecida. Eu, antes de ter uma experiência transcultural, eu fui enviado como missionário. O meu filho Ricardo Júnior, que está aí comigo hoje, ele nasceu na obra missionária no estado do Rio Grande do Sul, numa cidade chamada Vacaria. Eu tinha acabado de terminar o meu segundo seminário teológico, foi o CETES, lá em Marechal Hermes, a igreja presidida pelo nosso amigo pastor Magner de Castro Ferreira. E dali, eu ainda ali meio que um presbítero na casa de Deus, e aí fui chamado pelo pastor da igreja na ocasião, que é o pastor Disseu de Paula, que hoje está jubilado. E o pastor Disseu me chamou no seu gabinete e disse: irmão Ricardo, o senhor está
apto e preparado para atender a obra missionária? Eu falei, sim senhor pastor. Você faz o quê? Sim, trabalho, leva uma vida normal. O senhor está disposto a abandonar tudo isso aqui e investir na obra de Deus? Sim senhor. Isso no ano 2000, portanto o Ricardo Júnior está agora com 14 anos, fazem 14 anos. Quando eu cheguei naquela cidade, o primeiro culto foi uma bênção, porque ali tinha uma comitiva de pastores nos aguardando, os pastores da convenção estadual, e me deram posse, foi um culto maravilhoso. Quando foi no próximo domingo, meus irmãos, isto é, no outro domingo, a semana seguinte, aí começa a obra missionária. Dali vamos fazer o primeiro culto, e nós começamos ali 7 horas da noite, vamos cantar os hinos da harpa, e cadê os irmãos? Cadê os irmãos? Deu 7h30, não chegou ninguém. Deu 8 horas, não chegou a ninguém. Eu falei, bom, eu acho que eu vou ligar para o pastor lá no Rio de Janeiro. Os irmãos não gostaram de mim, não. Vou ter que retornar. Irmãos, aquele dia foi o dia que eu mais preguei em toda a minha vida. Preste atenção. O inimigo às vezes quer te derrubar no psicológico. É quando ele bota na sua cabeça assim, ei, tu não vai chegar em lugar nenhum. Isso quando ele não fala através de um secretário que às vezes anda espalhado por aí. Você não vai chegar em lugar nenhum. Você canta muito desafinado. Você não sabe pregar. Você não sabe fazer nada. Desiste disso tudo. Ninguém foi no seu culto. Irmãos, obra missionária é sofrimento e tem obstáculos. Eu quero dizer uma coisa para não te desanimar, já que de repente você ouviu isso por aí. Eu acho muito bonito esse silêncio, porque significa que as pessoas estão prestando atenção e estão assimilando aquilo que nós estamos falando. Olha, Deus não está interessado em ninguém que está dizendo que está pronto e preparado. Deus não está interessado em ninguém que está dizendo que conhece de cor e salteado os 31.173 versículos da Bíblia. Deus não está interessado em ninguém que tem um currículo invejável e passa pelo outro e de repente não dá nem a paz do Senhor porque se acha um pouco mais acima do seu próximo. Deus não está de olho nessas pessoas. Deus está de olho nessas pessoas que está dizendo que é muita coisa ser um missionário, que é muita coisa um dia ser pastor de uma igreja, que é muita coisa um dia ser um cantor, uma cantora. Essas pessoas que se cobrem de simplicidade e humildade, essas aí Deus está de olho nelas. Você está aqui nessa noite, eu sei, e eu quero te dizer que você está na mira de Deus e Ele vai te alcançar. Depois que nós fomos testemunhas em Judeia, na Judeia, e fomos aprovados, ainda tem isso, meus irmãos, é um processo, é uma etapa, e fomos aprovados, porque se nós não fomos aprovados na Judeia, nós vamos ficar o resto da nossa vida na Judeia, nunca vamos sair da Judeia, é uma escola, isso aqui é uma escola. Então depois que você foi aprovado na Judeia, depois que você passou por todo o processo que Deus te colocou, isso eu não preciso citar aqui experiências através de pessoas dentro da Bíblia, eu ia levar muito tempo, mas nós podemos ver, por exemplo, a história de José, a história de Davi, nós podemos ver os sonhadores, aqueles que aspiravam a alguma coisa e Deus falava com eles, temos também Samuel, entre outros, e nós observamos que até eles chegarem a ordenação, a chamada, muita coisa aconteceu na vida deles. Tudo isso que você está passando aí, isso não é o diabo, como as pessoas falam, o diabo está
está furioso comigo, essa história toda. Não, não, não. Às vezes ele não tem nada com isso. No dia do juízo final, dizem que ele vai chegar com um rolo de papel enorme, sem aguentar carregar aquilo. Vão tentar ajudar ele, enfiar, colocar lá no canto e vão perguntar: o que é isso aí? Isso aqui são todas as acusações que me fizeram. Eu trouxe aqui porque para ver como é que vai ficar isso aqui. Então às vezes acontece alguma coisa na vida da gente, ou você está passando por alguma coisa na sua vida, é logo o diabo, isso é o diabo, isso é o diabo. Não, às vezes não é o diabo. Permita-me, entenda o que eu vou lhe dizer, não se escandalize com isso. Isso aí é o próprio Deus que está fazendo, porque a verdadeira formação não é a formação teológica, muito embora nós somos favoráveis e a favor, e nós incentivamos todos a estudarem, porque a primeira pessoa a se preparar tem que ser você. Mas a verdadeira formação, a maior formação, é a formação que Paulo disse lá no livro de Coríntios. Ele disse: o reino de Deus não consiste em palavras, mas consiste em virtude. Ele também disse, o mesmo Paulo: a minha chamada está nas cadeias, nas perseguições e está nas prisões. Isso tudo que você está passando é um processo de Deus na tua vida. Você está na escola de Deus. Talvez você esteja ainda cursando o primário, e talvez você nunca sai do primário. Há anos está no primário. É porque você ainda não entendeu que você está na escola de Deus e tem que ser feito aquilo que Deus lhe manda fazer. Mas eu não posso fazer isso, porque o meu nível cultural é muito alto para eu fazer isso, para servir uma água, fazer coisa desse tipo. Eu não posso fazer isso. Então você nunca vai passar de etapa, porque você tem que primeiro, para mandar alguém fazer alguma coisa, pedir alguém fazer alguma coisa, você tem que fazer primeiro, porque essa é a vontade de Deus na vida das pessoas. Então isso aqui é uma escola. Quando nós chegamos, passamos de um processo para o outro, a prova, a dificuldade também aumenta. Presta atenção que eu vou falar para você. Existe prova para ovelha, existe prova para obreiro, existe prova para pastores e existe prova para pastor presidente. É diferente? É diferente, meus irmãos. Preste bem atenção. Eu vi aqui essa menina, essa moça cantar, que sempre canta que é uma bênção. Olha, nós devemos orar por ela. Sabe por quê? A prova dela é diferente. Quando ela passa daquele portão da igreja, no mundo espiritual ela é identificada. Você, pregador, quando você passa desse portão para fora, no mundo espiritual você é identificado. Não importa se você está de bonezinho, ou se você está com uma jaqueta jeans, ou jaqueta de couro, ou vestido esporte, não importa. No mundo espiritual, os demônios vão te conhecer e sabem quem você é. Certa feita tentaram expulsar um demônio em nome do Deus de Paulo. Os demônios viraram para aquele homem e disseram: a gente conhece Paulo e conhece o Deus dele, e você quem é? Então saiba de uma coisa, saiba que lá fora você é identificado espiritualmente. O mundo espiritual só vai te respeitar se você estiver dentro da escola de Deus, sendo aprovado. Quando você é aprovado, você não precisa ficar gastando muito tempo para mandar demônio sair da vida de uma pessoa, de um corpo de uma pessoa. Você faz igual Jesus falou, chega no ouvido e diz assim: cala-te e sai dela. Foi embora. Não precisa muito esforço. Então entenda bem, voltando aqui a mensagem, nós saímos da Judeia, agora vamos para Samaria. Ora, vamos dizer que Samaria é algum estado aqui do Brasil. Agora você passou para um outro estado. Por quê? Porque aprove a Deus levar você do estado que você nasceu, onde você foi testemunha de Deus na sua vida, onde você testemunhou para todas as pessoas que estavam em volta de você, que você é uma verdadeira testemunha. E agora você vai para Samaria, que é um outro estado do seu país. Chegando em Samaria, você vai encontrar culturas diferentes. Você vai encontrar um sotaque diferente. Irmãos, lá no sul, eu ia visitar os irmãos, mas era um tal de querer me empurrar aquele tal de chimarrão, que eu fiquei com a língua toda queimada com aquilo. Só Jesus. E também onde eu ia, eu ganhava maçã,
Sabe, porque lá tem uma cidade perto chamada Fraiburgo, que é um dos maiores produtores de maçã do Brasil. E toma, não aguentava mais carregar tanta sacola de maçã. Eu já estava com a cara parecida com a maçã, de tanta maçã que eu comia e maçã que eu ganhava. Então, quando você muda e vai para Samaria, você mudou de estado. Quando você muda de estado, você muda de cultura e muda também, digamos assim, de um sotaque. Né? Um sotaque nordestino, sotaque do sul e por aí vai. Bom, para você chegar até os confins da terra, você está passando por toda uma preparação. E quando você é provado daquela forma mais intensa, que você diz assim, bom, essa aqui eu não vou aguentar. Prepara, porque tem uma grande porta para Deus abrir na tua vida. Quando você chega ao ponto em que você já não dorme mais, você já chega no trabalho com o olho roxo, e alguém começa a dizer, esse irmão está oprimido, essa irmã está oprimida, porque está com cara de gente quando pega demônio. Não é não, irmão. É porque a pessoa não tem mais sono. A preocupação é muito grande. É muita carga, muita pressão. É perseguição de todo lado. É perseguição quando entra no trabalho. Pouco chegou no lugar para trabalhar e todo mundo já diz, eu não fui com a cara desse rapaz aí. Eu não fui com a cara dessa mulher. E não fui, mas você conhece? Não, nunca vi. Mas não fui com a cara. Prepara, porque o mundo espiritual te conhece e tu não pode deixar de ser testemunha em hipótese alguma. E aí as pessoas começam a identificar que é uma chamada na sua vida. Irmãos, preste atenção. Você não precisa esperar ser ordenado ou ser consagrado a alguma coisa para saber que tem uma chamada na sua vida. Você já tem que agir como tal. Se Deus chamou você como missionário, como missionária, você já tem que andar como uma pessoa que foi chamado para isso. Ou você vai esperar ainda uma ordenação, uma consagração? Não. As pessoas têm que olhar para você quando você passear aí por dentro do espaço aí da igreja, aí embaixo, e observar como você anda, como você fala, como você se veste, quais são os seus modos. Alguém vai te ver e vai dizer assim, aquilo ali é um homem de Deus. Aquilo ali é uma mulher de Deus. Aí você senta lá e diz assim, a irmã é missionária, o que? Diz, não, irmão, eu sou serva de Deus. No mundo espiritual, dentro da igreja também, as pessoas identificam a tua chamada. Agora, irmãos, o preço é um pouquinho alto, viu? É um pouquinho alto. Quando nós obedecemos a palavra de Deus, nós ficamos calados, passamos a prova e no final somos aprovados. Aquele que passa numa prova, passa na dificuldade, que chama os outros para briga, está reprovado. Porque a ovelha não briga. Ovelha não briga. Em biologia animal, a ovelha, preste atenção, pouca gente sabe disso. A ovelha não tem nenhuma característica de defesa, nenhuma. Os animais, irmãos, têm característica de defesa. Eles precisam se defender dos seus predadores. Ué, ou não? O gato tem aquelas garras ali que ele bota aquilo para fora. Meu Deus do céu, arranha muito. O cachorro tem uns caninos enormes. E por aí vai. Agora, olhe, preste atenção. Ovelha não arranha, ovelha não dá coice, ovelha não dá soco no olho dos outros. Sabe o que a ovelha faz? Apanha e chora. A ovelha apanha e chora, apanha e chora. E também não vai pedir gabinete com o pastor, dizer, eu tenho uma história para contar para o senhor. Não. Vai de madrugada para o joelho, dobra o joelho, derrama as lágrimas, chora, deposita nos pés do Senhor e te prepara, porque quando Deus entrar com providência, meu querido, coitada daquela pessoa, vai padecer. Aí depois vai saber, está lá no hospital tal, aí lá vai a ovelhinha lá orar pela pessoa. Pai do Senhor, o que aconteceu? Estou muito mal. Vamos orar, eu vou abençoar a tua vida. Irmãos, nós devemos ser provados e aprovados.
Chegamos em Samaria, agora passamos no processo de Samaria, e Deus nos chama agora para ir até os confins da terra. Eu só vou chegar até os confins da terra se eu for aprovado na Judeia e aprovado em Samaria. Irmãos, eu não posso cursar uma universidade se eu não passar por todas as etapas. Fazer o primário, o primeiro grau, o segundo grau e depois entrar na universidade. Tem que obedecer esse processo. Na obra de Deus não é diferente, é a mesma coisa, ou parecido. E agora quando eu chego a um ponto de ser preparado para ir até os confins da terra, e eu sinto que há essa chamada na minha vida, o que eu tenho que me preocupar? Deus me chamou para onde? Deus me chamou para a África. Pois bem, que idioma que fala aquele país? Um lugar fala português, porque foram colonizados pelos portugueses, a maioria fala francês, e por aí vai. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que estudar o idioma daquela nação. Deus vai botar a palavra na minha boca e por aí vai, bababá, vai me dar o dom de variedade de línguas, né? Tem esse dom de variedade de línguas. Não, você tem que fazer a sua parte, você tem que estudar. Meu pastor estava pregando aqui um dia desse e me fez algumas perguntas em alemão, eu estava sentado ali. E algumas pessoas acharam que eu estava falando inglês, eu não estava falando inglês. Pode ser parecido, mas não é inglês. Bom dia em inglês. Como é que eu não sei? Good morning. Good morning. E bom dia em alemão? Guten Morgen. O irmão está falando inglês. Não estou falando inglês. Eu só falo daquilo que eu não entendo. O que eu não entendo eu não falo. Boa noite em inglês. Good night. Good night. E boa noite em alemão? Gute Nacht. Ao sair, ao chegar, Guten Abend. Assim que eu cheguei na Suíça, eu morava na região alemã, então falava alemão. Eu tenho que aprender alemão. E eu comecei a estudar alemão. E quando eu comecei a estudar alemão, na segunda semana, eu desisti. Eu falei, eu não vou mais estudar alemão, eu vou estudar italiano, porque aqui muita gente fala italiano. E eu vou dando meu jeito no italiano. Porque isso aqui, quando você bota aquilo no ouvido que vai ouvir, dá a impressão que é uma lata arranhando no chão, não dá para entender nada. E aí o que acontece? Na segunda semana eu desisti, parei tudo, falei, vou estudar italiano. Nessa mesma noite eu fui visitado pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo me acordou de madrugada e falou comigo em alemão. E disse para mim, você vai estudar alemão e você vai aprender, porque eu te chamei como um profeta aqui. E que negócio é esse? Se as outras pessoas aprendem, por que você não vai aprender? Eu falei, ok. Entschuldigung, e festeche. Desculpa, eu entendi. Festejale, entendi tudo. Irmãos, vamos parar com esse negócio de que só as pessoas que podem chegar lá. Parabéns o irmão que tirou em primeiro lugar como é o nome, desculpa? Teatro Municipal, meus parabéns, dá honra a quem honra. A Bíblia diz, honra quem honra. Então, essa coisa de que você não vai chegar lá, porque você estuda numa escola pública, não interessa, é você que faz a escola, não é a escola que faz você. Nós temos um amigo de muitos anos, os irmãos aqui devem conhecer, pastor Daniel, amigo particular dele. O pastor Rubens Teixeira. Pastor Rubens Teixeira estudou a vida toda em escola pública. Daí fez aí um monte de coisa e saiu passando em tudo. Agora passou por quê? Porque é super esforçado. Essa história, ele passou porque ele é super dotado. Não, ele não é super dotado, ele é super esforçado. Então, se você botar na cabeça e focar, você vai conseguir também. Agora chega final de semana, eu quero passear, eu quero para aquilo, e não pego o livro, aí depois vem pedir oração, pastor, ora por mim que amanhã eu tenho uma prova que só Jesus, irmão, Deus não é covarde, Deus não vai botar você num lugar onde você não estudou nada, passou a semana inteira passeando dentro do shopping, para aí vai, papapá, o tempo todo na internet, e não pegou o livro, e agora vem para cá, que é para a gente jejuar, para orar, para você passar. Desculpa, eu tenho uma péssima notícia para você, você não vai passar, passa na próxima, começa a estudar amanhã. A mesma coisa dentro da igreja, irmão. O irmão é mais abençoado que o outro. Não existe ninguém mais abençoado do que o outro. Existe o que ora mais, existe o que jejuma mais, existe o que obedece mais, existe o que se dedica mais, existe o que está sempre andando com Deus, falando com Deus, se abstendo de toda a imundícia desse mundo, todo pecado. Aí o Espírito
Espírito Santo vem sobre a vida dele, e ele profetiza, fala em língua, tem visão do céu, e quando canta o céu se abre, e quando prega, a palavra de Deus é explodida nos corações, e as almas correm para o altar. Sabe por quê? Ele não é mais abençoado do que você, não, é porque ele abriu mão desse mundo podre, e disse: a partir de hoje, eu quero andar com Deus, eu quero viver com Deus, eu quero caminhar com Ele como Adão no paraíso, e não quero ter parte com este mundo. É uma questão de determinação. Deus te deu poder de decisão, meu querido. Nada pode dominar você. Eu não consigo largar esse vício. Consegue sim. Você não é irracional, você é racional. Eu até entendo o touro, meus irmãos, aquelas touradas espanholas, até entendo. Porque se o touro soubesse a força que ele tem, ele não deixava o homem ficar brincando com ele com um pedacinho de pano vermelho, e o povo dando risada, aplaudindo, e o touro para lá e para cá. Se ele parasse por um momento e Deus colocasse um espírito racional dentro da cabeça dele, ele ia dizer assim: seu idiota, você está brincando comigo? Tu vai ver o que eu vou fazer contigo agora. Vou te partir no meio, botar no chão, e tu vai sair daqui para um caixão. Tu pode fazer o mesmo hoje com o inimigo, com o diabo na tua vida, que anda fazendo você de peteca, de sapato, queimando tua identidade, tua moral, e depois você acha que é o cara, e depois no mundo espiritual viram para você e diz: tu não é de nada. Hoje é o dia da virada. Hoje é o dia que tu vai fazer uma aliança com Deus. Hoje é o dia que tu vai dizer: hoje, a partir de hoje, você é um homem diferente, uma mulher diferente, um jovem diferente. O diabo não vai mais fazer chacota da minha cara. Ele vai passar por mim e vai ter que fugir por 7 caminhos, porque ele não vai aguentar olhar dentro do meu olho. Quem decide isso não é Deus, quem decide é você. Tem um camarada aí muito conhecido pelos estudiosos chamado Mahatma Gandhi. Ele disse assim, uma coisa muito sábia que ele disse. Ele disse: decisões decidem destinos. Eu decido as coisas e depois jogo para Deus. Aí é fácil. Bom, mas nós chegamos agora até os confins da terra. E quando chegamos nos confins da terra, que chegamos em outra nação, nós temos que usar uma palavra que vocês conhecem, principalmente aqueles que fazem curso de missões. Tem muitos aí que fazem curso de missões nas agências missionárias, recebe panfleto, recebe e-mail, vem para cá, faz um curso com a gente, aquela coisa toda. Então eles usam uma palavra chamada missões transcultural. Transcultural quer dizer o quê? Trans é de transportar. Ou mudar. Então, mudar de cultura. Irmãos, existe uma coisa muito errada que acontece nas igrejas brasileiras em outros países. Uma coisa muito errada. Desculpe, eu não sou o dono da verdade, ainda estou aprendendo, mas tem coisas que são fato. Nós chegamos em outro país, aí vamos fazer um culto. Deus mandou fundar uma igreja. A igreja sempre começa na casa de alguém, orando, jejuando. Como foi assim na Bíblia e como foi a Assembleia de Deus aqui no Brasil. E aí o que a gente faz? A gente pega toda a nossa cultura, pastores, e implanta ali no nosso culto. Bom, nós esquecemos que nós estamos em outro país. E chega lá um indivíduo lá daquela nação, que tem uma cultura diferente. Que a igreja deles é uma igreja diferente. E entra lá e diz aqui, desculpe o termo: isso aqui é um bando de maluco, de doido. Eu vou sair daqui para não ficar doido também. E daí ele sai e não volta mais. Pastor, o senhor está querendo dizer com isso que nós vamos ter que agora reter o Espírito Santo? Que nós vamos ter que agora largar nossos... Não é isso. Aí nós vamos para um outro assunto que chama-se estratégia missionária. Paulo disse assim: eu me fiz de louco para ganhar os loucos. Quando Paulo chegou da sua 3ª viagem missionária, meus colegas pastores sabem disso, disseram que ele não era mais judeu, porque eles queriam que as pessoas que não eram, os que não eram judeus e assim vinham para o evangelho, ele queria que Paulo obrigasse ele a se circuncidar, não foi isso? E o que Paulo fez? Irmãos, Paulo raspou a cabeça e foi para a sinagoga, disse: eu estou aqui, eu sou judeu, que história dizer que eu não sou judeu? Irmãos, aquilo ali é a estratégia missionária que Paulo estava fazendo.
Deixa eu dar alguns exemplos bem rápido para você. Você lembra do profeta Jonas? O profeta Jonas, Deus mandou ele para onde? Eu não vi, para onde? Ah, obrigado, Nínive. E ele foi para Tarsis. Depois ele estava no navio, não vamos contar toda a história, não é lógico, fique tranquilo. E aí jogaram ele no mar e um grande peixe engoliu ele. E o peixe levou ele para... Porque a chamada na vida dele era em Nínive. Muito bem, obrigado. Então que quando chegou em Nínive, o que acontece? O Deus que era adorado em Nínive chamava-se Dagon. Sabe o que era Dagon, a imagem de Dagon? Era metade homem, metade peixe. Bom, então agora o que acontece? Jonas é vomitado por um grande peixe. Olha que Deus sábio e tremendo. E aí Jonas chega, sai do mar, os ninivitas. Isso, irmãos, é estratégia missionária. O que acontece? Nós chegamos em outro país, e aí formamos lá uma colônia de brasileiros, e nós queremos continuar comendo comida brasileira. Irmão, é complicado, é caro. É caro porque vem de longe, é muito complicado. Só que a gente esquece que a gente tem que se transculturar, mudar de cultura. Deus chamou a gente para ali. Tem que mudar de cultura. Como é que as pessoas vão se identificar com você? Como é que você vai ganhar a pessoa para Deus se você faz coisas totalmente diferentes e as pessoas te olham como se estivesse vendo um extraterrestre? Como é que você vai ganhar a pessoa se você não fala sequer o idioma daquela pessoa? Vai te tratar com ironia, vai te tratar com desdém, vai te tratar com discriminação, que é o que mais acontece. Então, Deus nunca vai fazer nada na sua vida se você não fizer a sua parte primeiro. Ora, Moisés chegou diante de Deus, e Deus disse para Moisés, vai lá e liberta meu povo. E Moisés começou a fazer um monte de perguntas a Deus, mas como é que eu vou? Eu sou gago, eu não falo direito, eu sou tímido, é isso, aquilo. Moisés, tudo bem que Moisés foi humilde, foi sincero. Ele não dizia assim, sou eu mesmo, Senhor, eu já estava esperando, eu sabia que o Senhor ia me chamar, eu sabia que o pastor ia me chamar, eu estava aqui, por isso que eu fiquei na frente da fila, porque eu sabia que a minha senha ia ser agora. Não, Moisés disse assim, Senhor, eu nem sei nem por onde começar. E ele disse, em nome de quem eu vou? Aí Deus disse para ele, vai em nome de eu sou. E as pessoas tinham que entender o que era eu sou. Olha só a questão de cultura. E qual era a cultura dos egípcios? A cultura religiosa. A cultura religiosa era o politeísmo. O que é o politeísmo? Adoração a vários deuses. Obrigado. Então, olha a estratégia missionária de Deus, que Deus lindo e tremendo. Ele mandou o quê? 10 pragas. Repita comigo, 10 pragas. E o que eram as pragas? Irmãos, é simples. Cada praga era um Deus. Não precisa ser estudioso da Bíblia, teólogo, PhD e por aí vai, doutor. Não, é só pesquisar. Cada praga era um Deus. Pastor, você está dizendo que o rio era um Deus? Eles não adoravam o rio. Quem adora os rios são o hindu, que tem lá o rio Ganges e rio Brahmaputra, que eles ficam lá, um rio imundo, podre. Eles não, não, tudo bem, eles não adoravam o rio, só que você esqueceu de um detalhe. O rio transbordava e deixava a terra fértil. Aí o rio voltava à sua margem. Aí o que acontece? Eles não precisavam jogar água, não. Já estava tudo ali bonitinho, úmido. Eles vinham com as sementes de trigo e começavam a jogar as sementes. Daqui a pouco começava a sair o trigo. Aquilo vira um Deus. E por último Deus. O próprio faraó era um Deus e os primogênitos também. Por quê? Porque o primogênito era o sucessor do faraó. E o que Deus fez na última praga? Matou os. Quando acabou os deuses, aí veio o Deus principal. Agora o povo vai entender quem eu sou. Você sabe o que é isso? Olhe para mim. É estratégia missionária. Você tem que falar a língua da pessoa. Você tem que entender do que a pessoa entende. Se você não fizer isso, você não vai ganhar essa pessoa nunca. Principalmente se for num país de uma cultura muito elevada. Vai ter você como ignorante. Uma pessoa que não sabe nada, não vai querer nem te ouvir. Você tem que se aprofundar e tem que chegar à estatura daquela pessoa, para aquela pessoa te ouvir e você ganhar ele para Jesus. Quem está entendendo, diga amém. Agora nós vamos terminar a mensagem
Agora nós vamos para o capítulo 13 e versículo 2. Foi isso mesmo? Acho que foi. Lá na igreja de Antioquia, no versículo 1 está escrito que havia o que ali? Mestres, doutores, profetas e por aí vai. Não é, irmãos? Só que diz a Bíblia que o Espírito disse: apartai-me a mim, a Saulo e a Barnabé, para a obra que vos tenho chamado. Isso em Antioquia, que é a base missionária do Novo Testamento. Bom, quando Deus chamou a Saulo e a Barnabé e separou, e a igreja orou por eles em posição de mãos, eles foram enviados no outro dia, não foi isso? Foi não. Demorou um pouquinho e um bom tempo. Você lembra quando Samuel entrou na casa de Jessé, pai de Davi, que ele disse para o pai dele: Deus chamou um dos teus filhos aqui, e Deus me disse que ele vai ser rei de Israel. E o que Samuel fez? Ungiu a Davi, não foi isso? Foi, irmãos, foi isso mesmo, me ajudem. Ungiu a Davi. Aí Davi no outro dia assumiu o trono de Israel, não foi isso? Não. Aí está o segredo. Primeiro vem a unção, depois você entra na prova. Orem por aquela pessoa que Deus acabou de batizar com o Espírito Santo. Orem por aquela pessoa que canta, que todo mundo fica com o queixo caído e depois tem que ir para o bucomaxilo botar a mandíbula no lugar. Orem por aquela pessoa que quando prega o céu se abre e as almas vêm correndo. Orem por aquela pessoa que põe a mão no enfermo e uma só palavra diz: câncer, vai embora, sai daí, ele vai. E diz: AIDS, sai daí. Vício, sai daí. Espírito da morte, esse lugar não é teu, sai daí. Orem por essa pessoa, porque ela foi apenas chamada, veio a unção sobre a vida dela, e agora ela vai entrar na escola de Deus, vai pagar um preço caro. Vocês lembram de Moisés? Moisés, depois que se formou em toda aquela coisa, foi adotado pela filha de Faraó, estava bonitinho, com a roupa bonita, anel de grau no dedo. Aí quando Deus chama ele, presta atenção, irmãos, é importante isso. Deus chama ele. Aí depois o que aconteceu com Moisés? Ele virou líder do povo, não foi? Não. Ele foi para o deserto. Preste atenção que isso é profundo, tremendo e é de Deus. Ele foi para o deserto e preste atenção, ele não foi com a multidão, ele foi sozinho. Ele percorreu o deserto durante anos. E eu penso que Moisés naquela hora devia estar pensando: pronto, acabou meu ministério, acabou a minha vida, eu não tenho mais amigos, eu não tenho mais uma roupa que me deixa lindo, bonito, e as pessoas ficam olhando dizendo: nossa, que roupa bonita. Eu não tenho mais um anel bonitão no dedo, que todo mundo diz assim: você é doutor, que maravilha, deve ter um bom salário, um empregão e por aí vai. Acabou tudo, Deus despiu de tudo, e além de estar no deserto, está sozinho. Ele primeiro foi chamado, depois entrou na escola. Preste atenção, pense 1000 vezes antes de almejar as coisas de Deus, porque isso aqui não é só glamour, isso aqui não é só holofote, isso aqui não é só estrela, não. Prepara teu lombo, que tu vai apanhar muito, tomar muita chicotada, e prepara para ser traído por aqueles que estão do teu lado, dando tapa nas costas, dizendo que você é isso, você é aquilo, porque quanto maior a chamada, maior vai ser o preço. Mas eu tenho uma notícia boa para você: você é ovelha, você não reclama, você não entrega ninguém, você não vai lá dizer que o irmão não deu a paz do Senhor, que o irmão não olhou para você, que o irmão esqueceu de apresentar você lá na congregação e por aí vai. Fica na tua, paga o preço, cala a tua boca, por quando chega a hora de Deus na tua vida, te prepara. Irmão, quando chegar a hora de Deus na tua vida, Deus vai fazer o pastor presidente perder o sono. É mistério. Porque tu já apanhou muito, foi perseguido. Ninguém sabia, porque tu não saiu aí no telefone falando um queixo para todo mundo. Isso eu estou falando aqueles que são aprovados. Eu não estou falando aqueles que tocam, que tem que fazer reunião para tudo para resolver esse problema. O pastor tem que esquecer a agenda dele e vamos embora, que é urgente, é uma emergência. Esse aí não está aprovado, está reprovado, tem que começar tudo de novo.
Crente que tem intimidade com Deus, que tem certeza da sua chamada, ele sabe que ele não depende do fracasso de ninguém para ele subir. Ele depende somente da sua fé, ele depende somente da sua confiança em Deus, porque ele vai dizer como Jó: eu sei que o meu Redentor vive e ele se levantará sobre a terra. Quem pode aplaudir bem forte o nome de Jesus? Aleluia! Já estou terminando. Irmãos, entendam, atrás de brilho tem lágrimas. Você conhece alguma pessoa muito rica, muito rica? Bom, se não conhece pessoalmente, deve conhecer na televisão e por aí vai. Vou dar um exemplo aqui. Bom, eu vou terminar fazendo propaganda, né? Mas não, tudo bem. O dono da Casas Bahia, vamos dizer assim. Aí nasceu o filho, a família. Mas nasceu bem. Não. Para alguém alcançar prosperidade, alguém pagou um preço. Mas fulano não pagou preço nenhum. Permita o termo chulo, fulano. Não pagou preço nenhum. Por quê? Porque ele nasceu, já estava tudo pronto, meu querido. Quando Deus te abençoa, Ele não abençoa só você. Ele abençoa toda a tua geração. Presta atenção. Para alguém conseguir alguma coisa, a pessoa pagou um preço. Hoje está essa maravilha, coisa bonita. Olha, irmão, igreja grande. Alguém pagou um preço por esses tijolos. Alguém pagou um preço por essa pedra fundamental. Alguém pagou um preço pelas paredes que foram levantadas. Alguém perdeu noite de sono. Alguém dobrou o joelho e ficou horas orando. E o diabo, sabendo já que ia ser levantado um grande templo, e ficou ali lutando contra a obra de Deus. Alguém pagou um preço por isso aqui. Por isso preste atenção. Nada vem na mão de graça. A Bíblia diz que o reino de Deus é tomado à força. Então faça a sua parte, deixa fazer a parte dele e seja aprovado naquilo que Deus te colocou. Irmãos, o que é que Paulo fala a Timóteo lá? O que é que Paulo fala a Timóteo para os obreiros? É um versículo bem conhecido, que nós devemos ser aprovado, não é isso? E por aí vai, né? Maneja bem a palavra. Nada da vida é de graça. É bonito ver o irmão abençoado, o irmão próspero. Quero dizer uma coisa para você. Nunca julgue um livro pela sua capa ou contracapa. Julgue ele depois que você lê ele todo. Aí você fala alguma coisa com direito. Nesta noite, Deus está chamando algumas pessoas. E Deus está dizendo para essas pessoas não parar nem desanimar. Deus está abrindo seus olhos e dizendo para você que a tua chamada não está na mão dos homens e sim na mão de Deus. Muito embora você tenha que obedecer às suas autoridades espirituais. Se você não obedece, você já está reprovado logo de cara. Mas o meu pastor está na carne, o meu pai não me entende, a minha mãe é isso, é careta e por aí vai. Não importa, Deus só vai te honrar se você honrar a quem está acima de você. Como é que você vai querer ser honrado se você não honra ninguém? Não vai ser honrado. É fato. Desculpa, irmãos, eu não sei se a palavra está muito, é o que Deus está me dando e pronto, por aí vai. Deus não abre mão de você. Nessa noite Ele quer te trazer um despertamento missionário. A chamada está aí na tua vida. Tu não tem que esperar nada. Tu não tem que ficar esperando terminar um curso teológico e por aí vai não. Tu tem que buscar agora. Tu já tem que agir como missionário, como missionária. Se Deus te chamou como um pastor, como evangelista, já vai agir como tal. Você nunca vai pregar nos grandes púlpitos. Nunca vai pregar nos grandes eventos. Você nunca vai pregar nos grandes
grande congresso se você não pregar primeiro lá embaixo, não pregar dentro do trem, não pregar na praça, não pregar para os teus amigos. Sabe por quê, irmão? Ninguém nunca vai ser o maior sem antes ser o menor de todos. Lembre-se de Davi, quando o profeta entrou na casa do seu pai, ele disse: acabou os jovens. Não, falta o quê? O menor. Sabe o que o profeta disse? Ei, ninguém senta na mesa, vamos esperar o menor, ele vai chegar. Quando ele chegar, vocês fiquem em pé, esperando ele entrar, e depois que ele sentar, todos estão autorizados a sentar. Sabe por que eu estou pregando isso? Não é porque eu quero pregar bonito, ou sou pregador, não. Eu estou pregando isso porque essa mensagem Deus mandou pregar para você. Deus mandou pregar para você. Deus mandou pregar para você. Não abra mão do teu chamado, não abra mão do teu ministério. Custou lágrima, custou sofrimento, e Deus vai entrar com providência na tua vida. Diga glória a Deus, diga aleluia. Faça alguma coisa pelo amor de Deus. Aleluia. Que Deus possa vos abençoar nesta noite. Afinal de contas, eu estou pregando sobre obediência, e se eu não obedecer, não vale nada o que eu preguei aqui. Deus abençoe os irmãos. Eu peço os irmãos orem por mim, orem pela minha viagem. A princípio eu vou estar alguns meses lá na Europa, mas quem sabe, eu não sei a vontade de Deus. Eu não sei se eu retorno daqui a 1 ano ou daqui a 3 meses. Por isso, nós estamos aqui para obedecer. Vale mais obedecer do que sacrificar. Que Deus os abençoe ricamente, em nome de Jesus. Muito obrigado, meu pastor.